Levantamento de carga ou de demanda para a Energisa quando a gente vai fazer um projeto solar fotovoltaico. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente sabe que a Energisa ela mudou totalmente a maneira da gente poder enviar os nossos projetos fotovoltaicos para ela. Inclusive aqui no canal tem vídeo explicando como é que você dá entrada nesse sistema novo. Já outros projetos a gente ainda dá entrada pelo sistema antigo, mas agora o sistema solar fotovoltaico ela unificou em uma outra plataforma. E nessa nova plataforma ela sofreu diversas mudanças. Por um momento precisou de alguns documentos, depois colocou outros, retirou, enfim, mas agora ela deu uma padronizada nesses documentos que a gente vai enviar. E um deles ela chama de levantamento de carga ou demanda. Isso não é nenhuma novidade para a gente que já vem lá das instituições, né, lá das faculdades, a gente vê lá das instituições de ensino, eletrotécnica, engenharia, que a gente é ensinado lá nos primeiros módulos, nas primeiras matérias sobre levantamento de carga, que nada mais é você simplesmente pegar todas as cargas, as potências que há na casa do cliente, naquela unidade consumidora, e você de fato levantar qual é a potência máxima dali. Bom, mas a Energisa agora ela está solicitando isso. E como é que a gente vai fazer? Qual o documento que a gente vai enviar? E eu vou mostrar aqui para você. Então vamos aqui para a tela do meu computador. Como você sabe, a Energisa ela tem aquele Excel dela, onde a gente faz um preenchimento das informações. Inclusive aqui no canal também tem vídeo como é que você vai preencher. E nele tem um momento em que ela fala sobre levantamento de cargas. Então é a partir desse documento que a gente vai fazer o nosso levantamento de cargas. Então aqui na tela do meu computador, eu vou vir aqui, vou colocar em habilitar conteúdo. Tá? Então, se você não sabe como mexer na planilha de Excel, ou se nunca mexeu nela, tem vídeo aqui no canal. E também aqui abaixo eu vou deixar para você essa mesma planilha aqui. Tá? Também tem no site da própria Energisa. Então aqui eu vou colocar em começar. Aqui eu vou colocar algumas informações do cliente. Tá? Então eu vou colocar aqui algumas informações que vão ser fictícias, mas que é importante você colocar de fato a do seu próprio cliente. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o código do cliente, vou colocar aqui que a classe é residencial, que o titular vai ser o mesmo, Igor Braga, vou fazer aqui que eu moro no Clube da Elétrica, que o número aqui botar 60, o bairro eu vou botar Clube da Elétrica, o estado, vou colocar para na Paraíba, o CEP eu vou botar 64.090, 123, vou escolher uma cidade, vou dizer que seja João Pessoa, vou colocar aqui um e-mail, clube da elétrica, oficial, @gmail.com, um telefone, 99999, e aqui, 3008, CPF, tá? Aqui ele vai pedir potência instalada. Bom, se você não sabe quais são os dados que você vai colocar aqui na potência instalada da unidade consumidora, os dados da geração, sugiro você assistir o nosso vídeo onde eu mostro como é que a gente vai preencher essas informações aqui, tá bom? Então eu vou colocar aqui que a tensão do cliente, por exemplo, ela é 220, que a potência dele, por exemplo, é de 10, tá? Então essa daqui é um valor muito importante, tá? Essa questão da potência instalada em quilowatts. Aqui eu coloquei 10, tá? Eu posso botar 20, eu posso colocar 5, eu posso colocar 8. Então, vai de acordo com o padrão de entrada do cliente e também com o disjuntor desse cliente. Mas eu vou colocar 10 aqui para facilitar nossos cálculos e você vai entender por quê. Então, tipo de conexão, vou colocar que é monofásico e o meu ramal, vou considerar que ele é aéreo. Tá? Essas informações aqui, ó, tipo de fonte de geração solar fotovoltaica e o tipo de geração, no caso, é empregando uma máquina síncrona sem conversor. Tá? Quer dizer, empregando conversor eletrônico inversor, tá? Esse aqui é o que a gente utiliza, tá? Até aqui, tudo bem, tá? Esse aqui é os dados do responsável técnico, então a gente também preenche. Vou colocar que seja eu mesmo, Igor Braga, que eu vou colocar meu telefone, opa, 9999999. E aqui, vou colocar novamente o e-mail, clube da elétrica, oficial, @gmail.com. Bacana, até aqui tranquilo, sem nenhum problema. Aí eu vou clicar em avançar. Quando eu clicar em avançar, ó, ele já vai me mostrar essa questão aqui, ó, que é o formulário de relação de carga e cálculo de demanda. É essa folha que eu vou enviar para eles, tá? Simplesmente essa. Porém, eu vou ter que fazer o meu preenchimento aqui, tá? Da quantidade, o tipo de equipamento, a potência instalada e o fator de demanda. São essas 4 informações que eu vou ter que preencher. Você vê que aqui no número 1, né, identificação da unidade consumidora, ele já puxou os dados que estava lá que eu preenchi.
bom? Então ele já puxa aqui, então por isso é importante você colocar o do seu cliente bem certinho. Então aqui a gente vai fazer o nosso preenchimento. Então, por exemplo, qual é o equipamento que eu vou estar utilizando na casa do cliente? Um ar-condicionado. Tudo bem. Quantos são? Vamos supor que sejam 3. Qual a potência? Vamos supor que seja 2.000. E o fator de demanda, por exemplo, seja 0,7. Então ele já calcula aqui, automaticamente. Então a potência total e a demanda. Lógico que você pode perguntar, Igor, mas eu estou aqui no Piauí e o meu projeto é lá para Sergipe. Cara, não tem como eu ir na casa do cliente fazer o levantamento de todos os equipamentos que ele tem na casa dele para eu poder fazer aqui o meu formulário de carga e de demanda. O que é que eu tenho que fazer? Aí você vai ter que botar sua cabecinha para funcionar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui no anterior, deixa eu voltar aqui, que o valor era de 10 kW. Né? Então, e qual o valor exato que eu vou colocar aqui? Como eu falei, tem vídeo no canal que eu explico certinho quais os valores que você vai ter que colocar, porque vai depender da tensão e também do disjuntor do seu cliente. Beleza. Então, se eu coloquei 10 aqui, essa informação, aqui também tem que dar 10 em potência instalada total. Tá? Tem que ser igual. E lógico, você não precisa colocar todos os equipamentos que tem na casa do cliente. Você coloca aqueles que são mais comuns, os que realmente possuem ali uma potência grande. Então, por exemplo, um ar-condicionado, uma geladeira, um chuveiro elétrico, uma sanduicheira. Então, todos esses tipos de equipamentos a gente coloca aqui. Aqui, por exemplo, eu vou colocar que sejam 2. Aí eu vou colocar que tem um chuveiro elétrico. Tá aqui, chuveiro elétrico. E vamos supor que a potência dele é de 5.000. Poxa, já foi 9. Então, o fator de demanda dele, por exemplo, 0,8. Então, já foi 9. Aí aqui eu posso colocar, por exemplo, uma televisão. Vamos botar 2 televisões? Televisão. E aqui eu coloco que a potência de cada uma é 500 watts. Então, ele já considera aqui, pronto, fechei em 10. Mas tem outros equipamentos na casa do cliente, será que a Energisa não vai reprovar por conta disso? Não, ela não vai. Agora, você só não vai colocar aqui, por exemplo, que na casa do cliente tem um equipamento, uma máquina de raio-x, que tem uma tomografia. Então, não faz sentido, né? Que tem uma máquina de ressonância magnética. Aí não faz o menor sentido você colocar esse tipo de equipamento, né? A não ser que, lógico, você esteja fazendo com uma clínica e realmente tem esses equipamentos. Mas senão você vai colocar o que tem dentro de uma casa. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia colocar só isso e enviar para eles e ia dar tudo certo. Tá? E aqui, quando eu cheguei nessa página, eu nem preciso colocar em avançar. Basta eu estar aqui, colocar para imprimir. Então eu vou lá, Ctrl P, ele já me aparece aqui para eu poder imprimir somente essa página aqui, que é a que eu vou enviar para eles quando eles forem me solicitar lá no novo sistema deles, tá bom? Então é isso que eu preciso fazer. E aí pode ficar a dúvida, tudo bem, tem potência instalada, mas como é que eu realmente vou saber a potência instalada do ar-condicionado, do chuveiro, da televisão? E como é que eu vou encontrar esse fator de demanda aqui? Para isso, você pode simplesmente ir no Google e você pode procurar dessa maneira aqui, Até coloquei aqui, para facilitar para a gente. Você pode colocar assim, tabela de potência de equipamentos elétricos. Só isso, você vai encontrar várias informações. Tabela de demanda, tabela de consumo elétrico. Então você vai encontrar bastante. Particularmente, eu gosto muito de utilizar duas. Ou a da Equatorial, tá? Que a Equatorial dá na norma dela. A Energisa também entrega, tá bom? Tem uma norma da Energisa. Eu acabei não encontrando aqui de uma maneira tão fácil, mas a Energisa também entrega. Mas no fundo não vai fazer diferença, tá? Mas eu gosto de usar muito essa aqui da Equatorial, que é aqui na página 31, que é da NT01. Igor, eu não faço projetos para Equatorial? Tudo bem, eu vou deixar essas duas páginas para você, tá? Tanto essa quanto essa outra aqui para você, tá? Só para facilitar para você. Então, por exemplo, eu vou utilizar ar-condicionado split. E, por exemplo, vou imaginar que na casa do cliente tem 12.000 BTUs. E aqui tem a potência deles. Então, seria de 1.260. Beleza, tudo bom. E aí, eu iria aqui, né, na minha tabela. Aí, vamos lá, vou botar aqui ar-condicionado, 1.200. Pronto, botei 1.200, tem 2. Qual o fator de demanda? Aqui abaixo tem o fator de demanda, número de aparelhos, potência individual e também a potência individual maior que 3,5 kW. Então eu vejo que aqui 12.000, então eu tenho 1.200 watts. Se eu coloco isso aqui em quilowatts, eu tenho que voltar 3 casas, né? Então fica 1,2 kW. Então ele se mantém aqui, né, em potência individual. Então seria 0,8. Porém eu tenho 2 na casa do cliente. Então, se eu tenho 2 e cada um é 1,2 kW, então vai dar 2,4.
Então ele se mantém aqui, ó, o número de aparelho 2, e o meu fator de demanda vai ser 0,75. Então eu venho aqui e coloco 0,75. Pronto, fechou. Agora vamos lá, chuveiro elétrico. Vamos ver se tem aqui, ó. Tem aquecedor, ar-condicionado Chile. Por exemplo, chuveiro elétrico, parece que ele não tem aqui, né? Ele não traz pra gente. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas tem torneira elétrica, a gente pode considerar. Então a gente vê que a potência é 2.000. Deixa eu botar aqui 2.000. E aqui o meu fator de demanda, ó, já que a potência dela é até 2, né? Então 2 kW. Lembrando que está em watts, tá? Está em watts. Está em watts e aqui ele está me dando em quilowatts. Tá bom? Então, como é 2 kW, então só tem um aparelho, então 0,8. Então é isso que eu iria considerar. Porém, vamos imaginar que você diga, não, mas na casa do cliente tem 3. Tem 3 torneiras elétricas. Então, seria 6.000 watts, né? Ou seja, 6 kW. Então, eu teria que olhar para esse outro lado aqui, ó, potência individual maior que 3,8. Tá? Então, aqui, ó, 3. Utilizaria qual, né? Então, no caso, 0,7 ou no caso, o 0,55. Né? Lembrando, como é individual, tá? Está considerando aqui, ó, individual, tá? Individual. Mesmo sendo 6 maior que 3,5, eu iria utilizar essa aqui, ó, 0,7. Agora, vamos imaginar que... Deixa eu ver. Aqui, ó, por exemplo. Lá no cliente também tem um ar-condicionado que ele é de 60.000 BTUs. Então, seria 6,7. Vou botar aqui 6.700. Opa, 6.700. Só tem um. Vou botar aqui que é um ar-condicionado também. E aí, qual seria o fator de demanda dele, né? Se só um é 6,7 kW, então eu iria colocar 0,8. Beleza, só tem um. Agora, vamos imaginar que lá no cliente ele é um comércio e lá tem 5. Então aqui eu coloco 5. E aqui eu iria olhar para cá. Então, teria que colocar 0,45. Por quê? Porque a potência individual desse ar-condicionado aqui é maior do que 3,5. E eu tenho 5 deles. Tá? Então, bem isso, bem simples. Lógico, aqui passou dos 10, né? Dos 10 kW que eu tinha colocado. Mas o valor lá tem que ser igual a isso. Então, coloquei somente como exemplo aqui para você. E aí pronto. Você vai simplesmente preencher, vai, no caso aqui, plotar, ou melhor, imprimir, né? Plotar para quem faz muitos projetos, diagramas. E aí você vai colocar a sua assinatura como projetista fotovoltaico. E aí quando você for lá no novo sistema da Energisa, você simplesmente envia essa folhinha aqui para eles, tá bom? Que vai te ajudar da mesma maneira, então é deles mesmo, da própria Energisa. E aí você vai evitar a sua reprova no seu projeto fotovoltaico. E para você que tem interesse em aprender mais aprofundadamente como você pode estar dando entrada nos seus projetos fotovoltaicos na Energisa, você tendo todo um acompanhamento passo a passo em cada etapa do seu projeto, você tendo um suporte que vai te acompanhar, que vai também fazer análise dos seus projetos fotovoltaicos, você pode participar do curso Meu Projeto Fotovoltaico Aprovado Energisa, que é um curso aqui da gente do Clube da Elétrica que a gente ensina exatamente como homologar os seus projetos fotovoltaicos na Energisa para que não haja reprova. Então, aqui no curso, ó, você vai ter aulas muito mais específicas de memorial descritivo, aulas também sobre levantamento de carga muito mais aprofundada, vai ter aula sobre questão de estruturas dos diagramas unifilares, a gente tem diversos modelos que a gente entrega, sobre procuração, os dados da RT, da TRT, como é que você vai fazer o seu cadastro na Energisa, no sistema novo, no sistema velho, como é que você vai dar entrada. E também a gente vai estar fazendo a análise do seu projeto fotovoltaico antes de você enviar para a Energisa. E junto a isso também você vai receber um curso de AutoCAD, caso você tenha dificuldade em mexer no AutoCAD. E também dezenas de diagramas fotovoltaicos, que é um acervo que a gente tem aqui, que a gente está montando ao longo do tempo, desde quando a gente começou a fazer projetos fotovoltaicos, e está te entregando aí para que você possa estar utilizando nos seus projetos fotovoltaicos aí na Energisa. Então, se você tem interesse, aqui na descrição tem um link específico para você ter mais informações. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já curte e comenta aqui também como é que você estava fazendo aí o seu levantamento de cargas para a Energisa.